Fazer quando a sua casa estiver desmoronando, né? E quando eu digo isso, eu não estou dizendo que a sua casa vai desmoronar, eu não estou dizendo que ela esteja, mas existem muitas pessoas que neste exato momento estão passando por alguma situação na sua casa, na sua família, que aonde ela perdeu o controle de algumas situações, né? Então nós precisamos entender que isso não é de hoje, isso já é desde que diabo é diabo. O foco dele, o foco da atividade do diabo sempre vai ser a família, amém? Então os lares, muitas famílias, elas estão desmoronando. E nós precisamos entender que o primeiro investimento que nós fazemos na nossa vida é a renovação da nossa mente. Quando você muda a sua mente, você muda a maneira que você fala, você muda o seu comportamento, você muda os seus hábitos e você aí vem passando por um processo de mudança, amém? Isso é muito interessante. E o segundo maior investimento que você fará na sua vida vai ser a sua família, o relacionamento familiar. Não existe nada melhor do que investirmos. A primeira coisa, a renovação da mente. E renovação da mente não é assistindo filmes, não é assistindo séries, não é assistindo novela, principalmente telejornal. A renovação da mente é pela palavra. Você começa a renovar a sua mente através da palavra. E o segundo maior investimento da tua vida vai ser o relacionamento familiar. Amém? Se fosse, queridos, para a gente sair pontuando situações, vamos assim dizer, a primeira coisa que você precisa entender, e aí eu falo aqui, para homens casados, para mulheres casadas, para aqueles que são noivos, aqueles que são namorados, e aqueles que pretendem, né, um dia constituir uma família, ter uma família, né, ser o cabeça de uma família, né, ser alguém que vai constituir uma família. A primeira coisa que você precisa entender é que você deve cuidar do seu lar como um investimento. O maior investimento que você vai fazer será a sua casa, a sua família. Então o seu lar pense num investimento. Pronto, o primeiro investimento que você deve fazer é dentro do seu lar. E onde eu vou mostrar isso? Lá em Efésios 5, né? Efésios 5, Paulo vai falar de algo sobrenatural. E ele vai falar sobre justamente família. Ele diz assim, Efésios capítulo 5, no versículo 31, olha que coisa maravilhosa, ele diz: Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante, vós, cada um de per si também, ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite o seu marido. Ou em outras palavras, em outras traduções, reverencie o seu marido. Então, o primeiro investimento que você vai fazer é na sua mente, renovando a sua mente. Mas quem é chefe de família, quem tem família, quem é responsável por uma família, você deve investir no seu lar. Quando a palavra de Deus diz assim, deixará o homem, pai e mãe, unir-se-á a sua mulher, ele está dizendo que este é um investimento magnífico que você vai fazer. Primeiro você precisa entender que para estar num relacionamento, existe a confiança, e quando existe a confiança, nós estamos falando de entrega. Então, quando eu entro dentro quando eu decidi casar, meu relacionamento, Edilene deixou a família, como eu deixei minha família. E quando eu digo a família, a estrutura que nós tínhamos familiar. E nós agora fomos constituir uma nova família, ok? Deixamos de ser dois para ser um. E esse investimento, ele é poderosíssimo. Então, eu tenho que cuidar desse lar como sendo a maior e é a maior riqueza que Deus me confiou depois da salvação, é a minha família.
eu tenho que proteger essa família, eu tenho que amar a minha família, eu tenho que fazer como Cristo fez pela igreja. E o que Cristo fez pela igreja? Ele se entregou pela igreja. Então eu tenho que proteger, eu tenho que blindar, porque é o meu investimento, é o meu maior tesouro. Eu sou rico daquilo que o dinheiro não compra, e o dinheiro não compra a família, ok? Então é por isso que quando Paulo está dizendo, ele está dizendo justamente para a gente ser zeloso. A gente tem que tomar cuidado, a gente tem que preservar, a gente tem que sacrificar por causa da nossa família. Lá em 1 Timóteo, no capítulo 5, no versículo 8, Paulo está dizendo a Timóteo algo maravilhoso. Ele diz assim, mas se alguém não tem cuidado do que mas se alguém não tem cuidado dos seus e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que infiel. Sabe, queridos, quando Paulo está dizendo isso, Paulo está dizendo algo sobrenatural. Ele está dizendo que se alguém não cuide, e esse cuidar não está relacionado a você dar comida somente, a você dar vestimenta, você dar um lar, você dar uma qualidade, uma condição de vida. Esse cuidar está relacionado a você ser fiel, você não ser infiel, você não ser alguém que use de manipulação, alguém que use da posição que você tem para simplesmente enganar, para você mentir. Então esse cuidar que Paulo está dizendo, ele está sendo muito enfático, ele está dizendo, se alguém não cuida dos seus, e principalmente da sua família, esse negou a fé e é pior do que um infiel. Então veja que a categoria que Paulo coloca, alguém que não cuida do seu lar. E isso não está relacionado a finanças somente, a provisões naturais, mas está envolvendo no campo espiritual a blindagem que nós devemos ter. E aí quando nós vamos lá para os Salmos, no Salmo 127, a partir do versículo 3, o salmista fala algo maravilhoso. Ele diz assim, eis que os filhos, eles são herança do Senhor, e o fruto do seu ventre, o seu galardão. Bem-aventurado o homem, aleluia, bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não serão confundidos quando falarem com seus inimigos à porta. Ele está falando o quê? Eis que os filhos são herança do Senhor. Então, quando o seu lar estiver desmoronando, muitas famílias desmoronando, e quando eu digo aqui, quando o seu lar estiver desmoronando, não estou dizendo que isso vai acontecer com você, mas se você não tomar esse cuidado, o seu lar vai desmoronar, a sua família você vai perder tudo. Por quê? Porque se você não tomar os cuidados que nós devemos tomar, quais são os cuidados? Cuide do seu lar como um investimento, como algo precioso, algo que requer a sua atenção, e aí você vai ver as coisas expandindo. Segunda coisa, não se esqueça nunca que a sua família, ela tem um inimigo invisível. A sua casa, a minha casa, tem um inimigo invisível. E nós sabemos que ele vem com artimanha, ele vem de todas as formas, querendo adentrar para destruir, para querer desmoronar a nossa casa. Se você não tomar cuidado com isso, vai acontecer. Lá em Marcos, no capítulo 3, versículo 25, a palavra de Deus diz assim, e se uma casa se dividir contra si mesmo, tal casa não pode subsistir. O que isso quer dizer, pastor? Quer dizer que reino dividido, ele não prospera. Provérbios, lá em Provérbios 16, 28, a palavra de Deus diz assim, o homem perverso levanta a contenda e o difamador separa os maiores amigos. Os seus maiores amigos, seus melhores amigos, seus verdadeiros amigos estão dentro da tua casa. São pessoas que conhecem as suas limitações. Então, uma família, um lar, ele é composto e sempre será composto, amém, por pessoas e pessoas que não são perfeitas. O próprio Paulo, lá em Efésios, capítulo 6, versículo 12, quando ele fala da armadura de Deus, ele vai falar justamente sobre uma luta contra um inimigo invisível. Ele está falando, porque a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais
da maldade nos lugares celestiais. Então o diabo, ele vem de uma maneira sorrateira, ele vem querendo justamente entrar de uma forma sorrateira, leve, aquele não tem nada não, e esse não tem nada não é o que está desmoronando as famílias, amém? Outra coisa, lembre-se sempre de que você é um jardineiro, e nesse seu jardim chamado amor, você é o cuidador, você é que zela por isso. Então um lar, para ele não ser desmoronado, ele tem que ter alguém que cuide. Então nesse jardim chamado amor, que é a família, você é o jardineiro, é você que tem que fazer as podas, é você que tem que fazer o alimento, é você que tem que alimentar, é você que tem que cuidar, é você que tem que expor, é você que tem que fazer tudo isso. Por quê? Porque você tem essa incumbência, ok? De preservar este lar, de preservar a família. Então lembre-se sempre, você é um jardineiro, você é alguém que nesse jardim chamado amor, você cuida desse jardim. Lá em Provérbios 11, a palavra de Deus diz assim, que não havendo sábia direção, ele diz assim, o povo cai, mas diz, mas na multidão de conselhos há segurança. Então não se esqueça de quê? De que você é alguém que cuida do lar, você é alguém que preserva o lar, e isso eu estou falando para todos que fazem parte dentro de um lar, seja os pais e os filhos, mas a incumbência de regar o amor dentro de um lar, isso cabe aos pais, porque muitos jovens hoje, eles estão sem referências, eles estão não conseguem amar, eles não acreditam no casamento. Por que eles não acreditam mais na família? Porque são lares que estão desestruturados, são lares que desmoronaram, porque não teve alguém que cuidasse, não teve alguém que fosse a referência, alguém que assumisse esse papel. E lá em Efésios, no próprio Efésios capítulo 6, no versículo 4, quando Paulo está falando de pais e filhos, ali ele vai falar de servos e senhores, ele traz uma instrução muito sábia, justamente para os pais. Ele diz, vós pais, ele diz assim, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas criai-os na doutrina e na admoestação do Senhor. Então Paulo está dizendo, pais, sejam sábios. Pais, criem seus filhos, mas não provoque a ira dos seus filhos. A maioria dos pais hoje, eles são pais muito cedos. Eles são novos demais, é menino fazendo menino, e eles não conseguem ter uma estrutura para poder cuidar dos seus filhos. E logo eles têm seus filhos como alguém que está competindo com eles. Eles têm alguém que entrou agora numa briga com eles, e eles começam a provocar a ira dos filhos. Eles começam agora a ver o filho não como um aliado, mas como alguém que está disputando um espaço. Tudo isso por quê? Porque não entende o papel. O papel de um pai é ser aquele provedor, é ser o cuidador, é ser aquele que vai proteger. Então, o que nós vemos hoje são muitos meninos, jovens, que eles não entendem isso, e eles pensam que ser pai é fazer aquilo que seus pais não fizeram. Mas deixa eu te dizer, muitas coisas que seus pais fizeram foi para proteger você, mas porque você não tinha maturidade daquilo, você faz um julgamento errado em relação a seus pais. Você precisa ter esse entendimento de que dentro de um lar, muitas coisas que vão acontecer não será compreendido, mas decisões têm que ser tomadas para poder blindar, para poder uma casa funcionar de uma maneira sobrenatural. Outra coisa, pais, em nome de Jesus, prestem atenção nisso que eu estou falando para você. A sua casa, ela é um centro de recuperação. A sua casa é um centro de recuperação. É a sua casa que você vai recuperar o seu filho. A sua casa não é a igreja que recupera a vida de ninguém. A igreja, ela traz o alimento, ela traz a instrução. Mas se você não colocar em prática a palavra que você está ouvindo, não vai funcionar. Só vai ser uma informação, só vai ser algo para você, mas se você não colocar em prática. Conhecimento sem ação, o resultado é zero. Mas conhecimento com ação, você vai ter respostas, você vai ter mudança.
Então a sua casa, ela é um centro de recuperação. Lá em Provérbios 16, a palavra de Deus diz que favo de mel, olha que coisa maravilhosa, são as palavras suaves, doces para a alma e é saúde para os ossos. É magnífico isso. As pessoas usam palavras pesadas, as pessoas preferem muitas vezes usarem palavras para ferirem, sabe? Muitas vezes, lá na minha ignorância, Miriam mesmo falava isso para mim, ela falava, é melhor painho dar um tapa do que as palavras dele, porque eu não sabia dosar as minhas palavras. E muitas vezes as palavras que eu usava machucava mais do que se eu tivesse dado um tapa. Tudo isso por quê? Porque a gente não pensava no confronto. Mas quando você se submete à palavra, se submete ao conhecimento da palavra, você é moldado. E aí a palavra de Deus, ela fala algo sobrenatural. Ela diz, olha, é favo de mel são as palavras suaves. Ela diz assim, é doce para a alma e é saúde para o corpo. E lá no próprio João, no capítulo 19, João fala algo maravilhoso. Ele diz, depois disse aos discípulos, eis a tua mãe, e desde aquela hora o discípulo a recebeu em sua casa. O que isso quer dizer? Um centro de recuperação. A tua casa é um centro de recuperação. Se os teus filhos não se sentirem seguros dentro de casa, eles vão procurar refúgio em outro lugar. Tem pessoas que elas querem se ocupar com um monte de coisa fora de casa, porque o último lugar que elas querem chegar é dentro de casa, porque elas não querem ter um conflito com o pai, com a mãe, porque o diálogo é algo que está sendo esquecido, algo que foi deixado de lado. Mas eu quero dizer para você, a tua casa é um centro de recuperação. Procure recuperar a convivência, a harmonia, a paz dentro desse ambiente. Aprenda como se tornar um líder espiritual. Aprenda o seu papel de pai, o seu papel de mãe, aprenda o seu papel de filho, aprenda a se tornar um líder espiritual. Próprio Provérbios, lá em Provérbios 11, a palavra de Deus diz que o que perturba, né, a sua casa herdará o vento, e o tolo será servo do sábio de coração. Então a sabedoria vai fazer você ser líder, a sabedoria vai fazer você ser cabeça. Mas todo aquele que perturba a casa, ele vai herdar vento, ele vai herdar tempestade. Então pessoas, sabe, que procuram sempre motivos e meios para ficar provocando ira, para ficar provocando contenda. Este tolo, ele vai ser servo do sábio. Por quê? Porque uma pessoa sábia, ela não faz questão de abrir a boca diante de um tolo que pensa que é sábio. Sabe, nada mais gostoso do que um sábio fazer silêncio diante de um tolo que pensa que é sábio. Não tem coisa melhor do que você ver alguém que pensa que é sábio e ele provoca contenda, ele provoca ira, ele provoca confusão, ele provoca tudo isso. Mas o sábio, ele não perde a oportunidade de fazer silêncio diante de um tolo que pensa que é sábio. O próprio Isaías, lá no Isaías 54, o profeta Isaías, ele registra algo maravilhoso. Ele diz assim, todos os seus filhos, eles serão discípulos do Senhor, né? E a paz de teus filhos será abundante. Sabe, todos os teus filhos serão discípulos do Senhor, e a paz de teus filhos será abundante. Pais, conduza seus filhos aos caminhos do Senhor. Coloque os seus filhos nos princípios, nos fundamentos da palavra de Deus, e você vai ver que a paz que você terá dentro do teu lar e a paz que seus filhos vão usufruir será uma paz abundante. Isso a própria palavra de Deus está dizendo. Então nós não podemos, seja sábio, conduza seus filhos a um lugar sábio. Por quê? Porque é a sabedoria de Deus que vai fazer com que eles venham usufruir, venham desfrutar de uma bondade, de uma paz sobrenatural. Outra coisa que aí eu chamo muita atenção, a gente fala isso todos os dias, que tem cultos, se eu não falo todos os dias, raramente eu não falo. A sua casa, o seu lar, ele é o seu primeiro ministério. A sede do seu ministério pessoal é o seu lar, é a sua casa. Então, eu sempre digo isso, os meus filhos, a minha esposa,
conhece o pastor Daniel, vamos assim dizer, conhece o Daniel na versão sem cortes. Vocês me conhecem aqui na igreja, me conhecem através desse vídeo, desta live, mas vocês não convivem. Mas quem convive sabe as minhas limitações, sabe os meus defeitos, sabe até onde eu estou indo. Então o meu lar, ele é a sede do meu ministério pessoal. É na minha casa que eu vou mostrar para eles como se anda em amor, como se governa uma casa, como cuidar de filhos, como cuidar de uma esposa. Então meus filhos, quando eles me veem, a maneira que eu trato a minha esposa, a maneira que eu cuido da minha esposa, a maneira que eu me dedico à minha esposa, então Diego e Daniel filho, eles vão ver como se deve tratar uma esposa. Quando Miriam vê a Edilene, a maneira que ela trata o pai, a maneira que trata o marido, ela está vendo como que ela vai tratar o marido dela. Então nós não estamos ensinando somente com as nossas palavras, mas estamos ensinando com o nosso exemplo, com a nossa vida, com a nossa convivência. Então, eu sempre falo isso. Será que se houvesse um clone seu, você teria mais soluções de problemas, ou os problemas eles seriam dobrados? Então avalie sobre isso. Entre dentro da tua casa, ali é seu púlpito, ali é seu altar, ali é onde você prega não só com as suas palavras, mas com as suas atitudes. Isaías 1,19 tem um versículo, e esse versículo é poderoso. Ele diz: se quiseres, ele diz: se quiseres, ele diz: e ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. O melhor dessa terra não está relacionado somente a matérias, ok? A alimentos, a bens materiais. O melhor dessa terra está relacionado também a um ambiente favorável, a um ambiente que vai trazer a presença de Deus. E Deuteronômio 28, ele fala ali sobre as bênçãos. Ele começa a falar sobre aqueles que ouvem, aqueles que ouvem e praticam a palavra. Aí Deuteronômio 28 ele começa a discorrer as bênçãos de tudo isso. E ele diz assim: todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Ele diz: quando você ouvir a voz do Senhor teu Deus. Ouvir a voz de Deus não é prejuízo nenhum. Então o seu primeiro lar, o seu primeiro púlpito, o seu primeiro altar, o seu primeiro ministério é a sua casa. Se na sua casa você for generoso, na rua você será generoso. Se na sua casa você for uma pessoa bondosa, for uma pessoa de honra, você vai saber honrar lá fora. Se em casa você honrar pai e mãe, se você honrar seus filhos, lá fora você vai honrar as pessoas, você vai honrar as autoridades. Se você não tiver nenhuma prática dessa, o reflexo da sua vida aqui fora, dentro da igreja, no seu trabalho, na escola, é o fruto de um lar que você vive. Então, quando você lá fora é alguém que anda em honra, essas pessoas vão olhar e vão falar: rapaz, essa família é diferenciada. Por causa deste filho que anda em honra, é uma pessoa que é prestativa, é alguém que anda com o coração sempre alinhado, é uma pessoa boa. Tudo isso reflete a sua casa, o seu ambiente. Ninguém consegue fingir por muito tempo, ok? Outra coisa que você deve fazer, e eu vou encerrar com isso, você deve encher o seu ambiente. Você deve encher o seu ambiente, a sua casa, o seu lar, com uma unção de Deus. Você deve usar a unção de Deus, você deve deixar a glória de Deus dentro da tua casa. Encha o ambiente da sua casa, do seu lar, com a unção majestosa de Deus. Não há coisa melhor. O próprio salmista, ele diz lá no Salmo 16, eu acredito que seja lá no versículo 11, ele diz que far-me-ás, é ver a vereda da vida. Ele fala: você vai fazer eu ver a vereda da vida. E ele diz assim: mas na tua presença vai haver abundância de alegria. E ele diz: na tua mão direita há o que? Há delícias perpetuamente. Então, olha que coisa maravilhosa que o salmista diz. Ele diz assim: na sua presença há abundância de alegria. Se não tem alegria na tua casa, pode ter certeza que você não está fazendo o ambiente cheio da glória de Deus. A unção de Deus, você não encheu a tua casa. Quando você enche, você vai ter a alegria de Deus. E você vai ver que na mão dele, na mão direita dele, há delícias perpetuamente. Então sempre vai haver
a unção de Deus na tua casa, quando você fizer o que? Declarar, você levar louvores. O próprio salmista no Salmo 100, ele fala isso, ele diz que entrai pelas portas dele com louvor, e em seus átrios com hinos, louvai e bendizei o seu nome. Então enche a sua casa de louvor, enche a sua casa de adoração, procure colocar louvores dentro da tua casa, que exalte o nome do Senhor, coloque louvores que vai render graças a Ele, que vai reconhecer a soberania, que vai reconhecer a bondade dEle, a misericórdia dEle, louvores que vai engrandecer o nome do Senhor. Tudo isso vai favorecer, você vai criar uma atmosfera, você vai deixar um ambiente favorável para que a glória de Deus se manifeste. Então você precisa entender isso, guardar isso. O próprio João, ele diz, em João 14, ele diz que Jesus, ele responde, né, para os seus discípulos, ele responde para o povo que se alguém me ama, ele diz assim, este que me ama, ele vai guardar a minha palavra, e o meu Pai, ele vai amar essa pessoa, e nós vamos viver, e nós vamos ver, e vamos fazer morada dentro dele. Então ele diz assim, então aquele que me ama, ele guarda a minha palavra, o meu Pai vai amar ele, e nós vamos vir fazer o que? Morada nele. Então deixa o seu ambiente favorável, deixa o seu ambiente regado debaixo de uma unção, deixa a sua casa, o seu lar, e você vai ver que ao invés de você afastar a tua família, afastar os teus filhos, você vai atrair, eles vão ter desejo de estar lá dentro, por causa da presença. O salmista, ele diz, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. O salmista, quando ele registra isso no Salmo 133, ele está falando de unidade. Por quê? Porque onde há unidade, Deus ordena a bênção. Então, em nenhum momento, abra mão daquilo que Deus falou para você. Guarde intensamente a palavra. Não permita que o seu lar venha desmoronar. E quando estiver desmoronando, quando eu digo isso, quando estiver desmoronando, não é que vai acontecer, mas quando você vê que algumas coisas estão saindo daquele ambiente que você criou, daquilo que você construiu, tenha certeza que alguma dessas áreas, elas está falhando. O altar da sua casa deve estar falhando, a adoração deve estar falhando, a oração deve estar falhando, alguma coisa deve estar falhando aí dentro, e aí você precisa a todo instante estar atento a isso que Deus está trazendo para você. Nenhum momento. Cuide do seu lar como um investimento alto mesmo. Nunca se esqueça que sua família, ela tem um inimigo invisível. Lembre-se sempre de que você é um jardineiro no seu jardim de amor. Faça a sua casa um centro de recuperação e aprenda como se tornar um líder espiritual, e veja seu lar como uma sede do seu ministério, da sua vida, do seu chamado, e encha o teu ambiente cheio da unção majestosa de Deus, e você verá que isso vai mudar completamente, e você vai ver a graça e o favor de Deus habitando na sua vida, no seu lar, em nome de Jesus. Amém, queridos? Deus abençoe.